Paz seja convosco. Quero louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor nesta noite, por mais um dia de vida, pelo amor do Senhor que é derramado sobre os nossos corações. Viver com cuidado e debaixo do cuidado do Senhor é muito bom, é essencial. Tempos difíceis, muitos continuam achando que Covid é apenas uma gripezinha. Quem já passou por isso sabe como é difícil. Nós tivemos a vida da Tia Júlio, em sequência a vida do papai da Menísia. Logo depois, Vânia e André pegaram o Covid e o Senhor concedeu a eles misericórdia. Não é algo simples, não é algo fácil. Essa tarde recebi uma ligação de um amigo meu lá de São Paulo, um pastor amigo nosso que caminhou junto conosco, e ele está com Covid. Eu falava com ele no começo da semana, e eu falava para ele: olha, cuidado, né, com a tua esposa que não pegou ainda. Ele deu risada. Natal, e aí agora recebi o comunicado que ele está internado, está com 50% do pulmão dele comprometido. Falei com ele, ainda não está com febre, espero que não chegue a esse ponto. Mas o que eu quero dizer para você é que a situação ela continua séria. Apesar de alguns fazerem piada, alguns tripudiarem, cada vez mais nós temos que pensar naqueles que são em especial do grupo de risco. Eu sempre tenho sido questionado em relação ao retorno da nossa igreja, pelo menos parcial, e eu tenho pensado, mas com notícias como essa, eu fico preocupado. Porque as vidas, elas estão sob cuidado. Mas hoje é um dia agradável ao Senhor. É um dia em que Ele permite que nós estejamos novamente juntos, mesmo através da internet, Pastor Paulo, mesmo através da internet. Nós podemos louvar ao Senhor a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, em qualquer lugar. Ele está conosco. Ele se une a você sozinho, independente do local que você esteja, independente de quantas pessoas estejam com você. Ele sempre está conosco. E Ele está conosco nesta noite. Amém. É uma noite de gratidão, que nós podemos passar mais um Natal juntos, sem tantas baixas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça, pela manifestação da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Seres cheios de pecado, contaminados, não dignos, mas sobre nós repousa o sangue do Cordeiro, aquilo que é o elemento necessário e essencial. E desta forma nós podemos nos apresentar ao Senhor em humilhação, em reverência, em temor e tremor. Mas estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai, com o objetivo de conhecer mais de Ti e também glorificar o Teu santo nome. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de iniciarmos o nosso período de louvor, quero orar por essa enfermidade, não por ela, mas contra ela, e por aqueles que sofrem e padecem. Vou colocar em especial a vida do pastor amigo meu, pastor Marlon. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar esta enfermidade que, pelo menos segundo os registros,
ele assola a humanidade desde o mês de fevereiro, mês de março. E nós temos sido, Pai querido, impactados. E muita dor tem sido gerada. Uma enfermidade que não respeita riqueza, idade, beleza, altura, conta bancária. Ela equipara os homens a um ser humano. Nós queremos colocar, Pai querido, na Tua presença, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em leitos de dores, aqueles que estão entubados, que não conseguem mais ouvir ou entender os sons do exterior, aqueles, Pai querido, que estão em restauração, aqueles, Pai querido, que já pegaram e continuam com sintomas, com efeitos colaterais, aqueles que não pegaram, Senhor, aqueles que o Senhor tem separado, que o Senhor tem protegido e guardado, por algum motivo, segundo a Tua vontade. Coloco também as famílias enlutadas na Tua presença. Que nós possamos, Pai, nós, os enlutados e os enfermos, debaixo da Tua graça soberana, receber, Pai querido, a cura. Que essas vacinas, Pai, que estão sendo administradas nas pessoas, ministradas, colocadas nos seus corpos, elas possam trazer o efeito correto, que sejam minimizados os efeitos colaterais e que Teu nome seja glorificado também através da saúde. Sabemos que, passada a pandemia, muitos estarão se esquecendo do Senhor, mas é algo que ocorre desde o início da humanidade. Mesmo assim, como Daniel, nós intercedemos por este povo, por essa nação, pedindo a Ti a Tua ação, Pai. Ora em nome de Jesus. Amém. Antes de procedermos à palavra, quero fazer uma oração de arrependimento. Quero que você faça a sua também. Senhor, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, buscando a Tua face, buscando ouvir a Tua voz. Não somos dignos de que entreis em nossa morada, mas dizei apenas uma palavra e seremos salvos. Na confiança do sangue do Cordeiro sobre nós, nós nos achegamos à cruz. Apresentamos, Pai, as nossas mentiras, as nossas idolatrias, as nossas práticas ilícitas, tudo aquilo, Pai querido, que afronta a Tua palavra e a Tua lei. Quero, Pai, neste momento, colocar a nossa vida pedindo perdão. Que o Senhor nos conceda, Pai, o privilégio de estarmos na Tua presença, hoje e eternamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que está chegando agora, você que perdeu os louvores, que pena. Foi um tempo especial de nossa comunhão com o Rei. A palavra, ela é essencial, ela é o centro do culto. Nada substitui, mas os louvores existem. Eles foram colocados pelo próprio Deus nas Escrituras, muitas vezes através dos Salmos, para que nós pudéssemos nos achegar mais a Ele. Como é bom entoar louvores a Deus. Quero convidar você que na próxima vez você chegue um pouquinho antes. Deixe as atribuições do dia a dia, mesmo sendo um domingo, para um segundo plano. Certa feita, Marta e Maria receberam Jesus no seu lar. E Marta corria de um lado para outro, preparando um almoço para todos aqueles que estavam na casa e que iriam chegar. E ela corria de um lado para outro, e Maria, ela sentou-se aos pés do Senhor. E Marta chegou um momento, foi lá: Senhor, não importa que eu esteja trabalhando aqui que nem uma doida e ela que está sentada te ouvindo. E ela falou: Marta, Marta. Jesus falou: Marta, Marta. Ela escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. Muitas vezes nós priorizamos coisas que podem ser deixadas para depois. Às vezes você recebe uma ligação, pode ser tão importante essa ligação, e você deixa ela para depois. Em especial a minha.
Brincadeira. Às vezes você está num momento de intimidade com o Senhor e o telefone, que antes era bênção, agora passa a te atrapalhar. Você não consegue ler, você não consegue se concentrar. Então, o dia do Senhor, reserve este horário. Domingo que vem ainda nós não teremos escola bíblica dominical. Você pode descansar, pode dormir até mais tarde. Não tem motivo para você chegar atrasado no culto noturno. Mas, para você que chega agora, eu declaro a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos neste dia de hoje o privilégio de termos comemorado mais um Natal. Eu sei que hoje não é 25, mas a data do Natal é uma data que transcende religiões, pensamentos e datas. Mesmo que as pessoas não reconheçam o nascimento e a pessoa de Jesus, o seu nome é e sempre será exaltado no Natal. Também, a base do Natal não são presentes. Não é o bom velhinho, que é uma história real de um homem que era um católico romano, sim, mas ele era uma pessoa que se preocupava com as pessoas pobres. Então nós temos que olhar para aquele homem com reverência, mas não necessariamente você tem que ficar colocando bonequinho com ro-ro-ro na sua casa. Não é o entendimento correto. Você tem a figura de um homem que era um homem santo, um homem que fazia ação social, e sempre que ele levava a palavra nessa época natalina, ele separava algum recurso para comprar algum presente para uma criança em especial que não tinha como receber nada. Então ele abençoava aquelas vidas com o pouco que ele tinha. Mas a base do Natal não são ações sociais. A base do Natal não é as pessoas, não é a motivação de você ir para a rua para dar marmitas, e pode ser, não há problema, mas não é a base. A base é o nascimento do Messias. Esse ano foi um ano atípico, e esse Natal lembrou-nos da nossa total e completa falta de controle das nossas vidas. Nós não controlamos nada. É uma data e um período de reflexão em que, pelo menos aparentemente mesmo, as pessoas elas se mostram boas, melhores. É algo que talvez por conta das luzes, por conta das músicas, as pessoas elas se sentem tocadas, mas esse efeito é rápido. Dia 27, 28, amanhã, as pessoas já não se lembram mais, talvez, do Natal. E quando tiver a virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, acabou. Toda aquela bondade, ela ficou restrita num período de 10 a 15 dias. Independente da data real de nascimento do Messias, o ano não pode findar sem a lembrança do nascimento do nosso Salvador, que Ele é Salvador, mas também é o nosso Senhor. Amém. E eu separei para você um pouco dessa história. Para que você possa entender o que aconteceu. A palavra de Deus hoje tem como título o nascimento do Salvador. Que Salvador? Não é o bombeiro, não é o policial, mas é o Messias. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 em diante, mas nós vamos meditar apenas até o verso 9. Lucas, capítulo 2, verso 1 em diante, diz o seguinte: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali,
aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, não é unigênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha acontecido a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a Tua santa e bendita palavra. Peço ao Senhor, Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, nos conceder o privilégio de ouvir a Tua voz, Pai. Queremos, Pai, mais uma vez, nos colocar na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor abra o entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos, Pai, receber uma mensagem santa do Teu altar de graça. Eu, pessoalmente, peço que o Senhor conceda minha misericórdia e capacitação para que eu traga a mensagem que provém do Teu altar, Pai, não da minha vontade e do meu querer. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O nascimento do Salvador. O povo de Israel era um povo que era acostumado com salvadores. Quando você vê o livro de Juízes, você vê que sempre que o povo de Israel pisava na bola, o Senhor levantava alguém de alguma tribo, de algum lugar, para ir contra aqueles opressores e livrá-los da escravidão, livrá-los da opressão. Era algo comum. Mas eles sabiam que iria ocorrer a vinda de um Messias, daquele que seria o que mudaria todas as coisas, o que transformaria, o que geraria uma nova vida. E esse relato de Lucas capítulo 2, ele fala exatamente sobre isso. O primeiro versículo, os primeiros 3 versículos que nós vamos meditar, é Lucas capítulo 2, verso 1, 2 e 3, que diz: naqueles dias, naquele momento, foi publicado um decreto de César Augusto, foi baixada uma medida provisória, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. O imperador, ele queria saber as pessoas que estavam debaixo do controle dele. E ele saiu mandando ordem para todas as regiões. O Império Romano era muito poderoso naquela época. Tinha muitas cidades, muitos países que estavam sob o seu domínio. E ele manda que cada um fosse para o lugar se recensear. No Império Romano se realizava com periodicidade esse censo. E esse censo ele tinha 2 objetivos. Primeiro, ver as pessoas que tinham idade suficiente para participar da guerra, porque o serviço militar ele era obrigatório, como era no Brasil. Mas, diferente do Brasil, algumas pessoas saem por excesso de contingente. Naquela época, não todos eles eram alistados e eram colocados nas suas tropas para trabalhar. A segunda motivação era a arrecadação de impostos. Se eu sei quem existe, como são as famílias, onde elas estão, eu sei como eu vou cobrá-las.
em relação ao povo judeu, nós temos que entender que eles não tinham a necessidade de participar do serviço obrigatório militar, porque era um outro povo. Então, sobre eles incide o propósito de levantar quem iria pagar os impostos. Para quê? Que o imperador chamou os judeus para irem se recensear, para que ele pudesse fazer um levantamento de quanto dinheiro ele ia arrecadar. E ele mandava pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, a figura de Mateus, ele era um cobrador de impostos. E ele cobrava, ele estava lá na cidade, e ele falava assim, bom, agora as pessoas têm que vir a mim aqui, olha, eu tenho uma lista, que foi feito um recenseamento. Cadê essas pessoas que pagaram? Ah, não pagou, o soldado ia lá cobrar. Lucas capítulo 2, versos 4 e 5. Debaixo desse decreto, José também subiu da Galiléia, que era onde ele morava, da cidade de Nazaré para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de se alistar e participar do censo com Maria, sua esposa, que estava grávida. Havia sido estabelecido um decreto para que todos se recenseassem em sua cidade de origem. E como José era da família de Davi, tinha de se alistar em Belém. Então você se alistava onde a sua família estava morando, onde tinha se formado, onde havia ali o patriarcado, onde as pessoas, ela tinha se iniciado a família. Era uma forma deles controlarem. Então, as pessoas que eram descendentes da linhagem de Davi, elas iam para Belém, como foi o caso de José e de Maria. Para José, a viagem de Nazaré a Belém, tranquila, não era difícil. Sentava em cima do burrinho lá, muitas vezes a pé, e depois de um tempo, ele conseguia chegar no lugar. Para Maria, porém, que estava nos seus últimos dias da gravidez, esta viagem que durava, tinha uma distância aproximada de 140 quilômetros, ela foi extremamente cansativa. Maria saiu, eu não sei te quantificar quanto tempo eles levaram da cidade onde eles moravam até lá, mas não deve ter sido algo rápido. Eles não podiam andar rápido, Maria estava grávida. Provavelmente ela deve ter ido para lá, não sei, vou especular, com 8 meses, tá? Um mês antes de ela dar à luz. E ela saiu e eu lembro, em especial as meninas que são da nossa igreja, que a dificuldade da movimentação, a dificuldade de você conseguir se movimentar, me lembro que quando a gente estava finalizando o nosso aconselhamento, e a Rayane, ela subia a escada com aquela barrigona, a Helena ainda estava na barriga, e eu falava assim, agora vamos parar, porque vai fazer sofrimento para a Helena. Para Maria, aquela viagem ela foi complicada. As comodidades que se ofereciam aos viajantes nas cidades eram muito simples. Não tem nada de Airbnb, ar-condicionado, rede, não, era muito simples. A estalagem era composta de uma série de casinhas que davam de frente para um pátio comum. Então você pode imaginar uma série de casinhas, assim como no formato de um U, mais ou menos, e todas elas compartilhavam o mesmo quintal, mesma parte, a parte comum era o quintal, à frente das casas. Os viajantes eles tinham que levar sua própria comida. Não havia lanchonete, não havia iFood, não havia nada disso. A responsabilidade do hospedeiro eram 3. Um local para aqueles que solicitavam a estadia naquele lugar, um local para dormir, palha para os animais e um local para cozinhar, fogo, que era comum. Então as pessoas elas não viajavam com pouca coisa, viajavam com uma quantidade de material ou de coisas para poder se sustentar ali. Não era necessário, interessante, não era necessário que Maria fosse, pois apenas a presença de José era suficiente. Ele era o cabeça da casa. Então, quando acontece uma coisa na minha casa, aqui em Brasília, muitas vezes eu sou o representante, eu resolvo. Não precisa a minha esposa ir ou a minha filha ir, apenas a minha presença era suficiente. E naqueles tempos de censo,
apenas o marido era necessário, porque as famílias elas eram demasiadamente grandes. Não havia interesse do governo romano ele se preocupar se tinha 1, 2, 5. Não, o cara vinha lá e falava. E depois havia até uma constatação quando algum soldado ia cobrar. Então não havia essa preocupação. Apenas o chefe chegando lá e falando assim, ó, sou eu, a minha esposa, Maria, e o neném que está no ventre. Nós somos esta família, era suficiente. E a pergunta que você pode estar fazendo é, se não era necessário, por que Maria foi? Por que Maria, estando grávida, ela se expôs a essa viagem? Provavelmente ele não quisesse deixá-la em Nazaré. E aí você tem que voltar a história um pouquinho para lembrar como foi a concepção. A concepção foi, Maria estava no seu quarto, ela era prometida como noiva de José, estava lá no seu quarto, no ambiente, o quarto se ilumina, a figura do anjo Gabriel, olha, saúda ela, ela fica assustada e ela fala, não fica assustada não, porque você foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Como que vai ser isso? Eu nunca tive relação sexual com ninguém, eu nunca conheci ninguém. O poder do Altíssimo te envolverá. E o Senhor, ele vai ser colocado dentro do seu útero, você vai apenas ser uma barriga de aluguel. Estou falando numa linguagem, mas é linguagem de hoje. Então Maria, ela gera uma criança sem participação, não havia dela óvulo, não havia nada, era simplesmente o Senhor que estava dentro do seu ventre. Ela sai dali e vai para visitar a sua prima Isabel, que era mãe de João Batista, que estava grávida. E quando ela chega perto daquela mulher, a criança que estava no ventre com 6 meses, 7 meses, fica cheia do Espírito. E Isabel, que era mãe, fala assim, olha, a criança está cheia do Espírito aqui. E ela fica lá algum tempo. E nós não sabemos quanto tempo ela demorou para casar com José. Provavelmente ela já casou com José de barriguinha. E aí as pessoas falam. Então, a pessoa de José olha para essa situação e fala assim, eu não vou deixar Maria aí para ela não sofrer, ela não ser exposta a calúnias. Lucas se refere a Maria como sua noiva. Talvez porque embora fossem casados, eles já tinham um compromisso de casamento, o casamento ainda não fora consumado, eles ainda não tinham tido relações sexuais. A real razão, na verdade, não foi essa. Essa é uma razão humana. José olha para a situação e tenta proteger. Mas por que Maria foi dar à luz lá em Belém? A razão real é que desde o início da vida terrena de Jesus, ele cumpre o propósito principal da sua vinda, que, desculpe, não é para que você seja salvo. Nós somos salvos como consequência do sacrifício de Cristo, mas a vinda dele tem uma motivação muito superior a isso. As pessoas ficam, Jesus te ama, Jesus, essa época de Natal, tal. Na verdade, Jesus ele veio para cumprir as Escrituras, na qual você está inserido, mas você não é o propósito principal, você não é o foco principal. Desde o início da vida terrena de Jesus, ele cumpre o propósito principal da sua vinda, que é a glorificação do Pai através do cumprimento das Escrituras previamente anunciadas. Pastor Paulo, falaram de Jesus Cristo nascendo em Belém? Havia uma profecia? Miqueias capítulo 5, verso 2 diz, e tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias ele vem falando da cidade aonde iria nascer o Messias. O Messias que iria governar, que iria reger, um rei que é rei desde a eternidade. Deus opera através de todos os tipos de pessoas para cumprir os seus propósitos. Lutas, dificuldades, pessoas nas mídias, pessoas dentro de governos, eles são apenas instrumentos das mãos de Deus. Pode até parecer que Deus ele perde o controle.
Pode até parecer que Deus ele permitiu que um líder militar entre no governo, que um líder déspota entre no governo, maltrate a população e ele perdeu o controle, é Satanás. Mas na verdade, quem controla tudo é Deus. Ele opera através de todos os tipos de pessoas. Com Daniel aconteceu isso. Lembra do profeta Daniel? Daniel 2, 20 a 21 disse, Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Inteligente não é porque fez faculdade, não é porque tem um alto grau de cultura, é porque tem um espírito dentro do Senhor dentro dele. Então esse texto de Daniel está falando que o Senhor levanta pessoas, por mais que sejam repugnantes a nós, para cumprir os seus propósitos. Poderia citar muitos exemplos, Nabucodonosor e todos os outros, mas nesse caso, Deus usou o imperador romano para estabelecer um decreto e forçar José a sair da sua terra, para que se cumprisse a Escritura, que o Jesus Cristo, o Messias, iria nascer aonde? Em Belém. É nunca que José iria sair da sua cidade com Maria há 1 mês aproximadamente para dar à luz, por conta dele, pela vontade dele. Ele foi porque ele tinha que ir, não tinha outra opção. Aqui Deus usou o imperador romano. Aqui aquele queria dizer: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ainda não saíra do ventre de Maria, e todavia ele já era rei. O Messias, mesmo no ventre de Maria, ele comandava que o imperador romano fizesse aquilo para que ele pudesse cumprir as Escrituras. Em relação a seus pais, José e Maria, eles nunca pensariam em rejeitar a ordem do imperador num assunto que não fosse contrário à vontade de Deus. José e Maria apresentam-se como submissos às autoridades que são levantadas pelo próprio Deus. O povo judeu tem isso. Aqueles dois, aquele casal, José e Maria, tinham isso. E nós temos tão pouca reverência às autoridades que são colocadas sobre as nossas vidas. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhes os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Em relação a essa passagem simples, notamos algumas coisas importantes. A expressão "estando eles ali" poderia significar que os dois passaram poucos dias em Belém, ou simplesmente estabelecer uma ênfase especial de que Jesus realmente nasceu em Belém. Não foi uma coisa aleatória. Eles estavam ali. Havia necessidade de pontuar que Jesus estava em Belém. Ele foi gerado nele, ele nasceu em Belém. Maria deu à luz em Belém para que se cumprisse as Escrituras. Depois de falar estando eles ali, fala-se completaram-se-lhe os dias. 2 observações. Humanamente, apesar da concepção propriamente dita ter sido algo sobrenatural, o processo de desenvolvimento no ventre teve que seguir o seu curso normal. E nesse caso em particular, o nascimento se deu quando finalizou-se o período de gestação. Por que essa observação é importante? Porque muitas vezes as coisas são prometidas a nós, nós temos promessas do Senhor e nós achamos que as coisas vão acontecer assim, não vão. Atendi uma pessoa esses dias e ele falou: pastor, a situação é complicada. Eu falei assim: mas você tem que passar por passo, você tem que construir. Pastor, mas será que eu aguento? Você tem que fazer a sua parte. Nós temos que entender que a nossa mudança espiritual, ela passa por fases. Não é algo que acontece no estalar de dedos.
É o que eu falo, brinco com vocês, se eu pudesse, eu pegaria um cântaro de paciência, de amor, iria na tua casa, derramava sobre a sua cabeça, ai, agora eu não sou mais irado, agora eu sou paciente, agora eu sou amoroso, mas isso não existe. Isso não existe. Tudo tem o seu curso natural. E eu separei 2 exemplos para a gente falar rapidamente. José recebe uma profecia do Senhor, que as pessoas iriam se dobrar a ele seria um grande homem. Em pouco tempo ele estava preso. Mais de 10 anos preso. Onde está o cumprimento da promessa do Senhor? Está sendo gerada. Davi recebeu a unção do próprio Samuel. Não é esse irmão, não é aquele filho, não é esse. Mais de 20 anos, quase 30 anos, aquele homem aguardando a gestação do plano de Deus. É por isso que a gestação de Jesus Cristo foi uma gestação normal. A segunda observação, a primeira foi dentro de uma visão humana, e a segunda é a visão espiritual. Por que que Jesus nasceu naquele dia? Por que que ele não nasceu antes? Por que que ele não nasceu em qualquer outra situação? Porque ali havia a plenitude do dia, dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. As coisas aconteceram segundo a vontade de Deus, e Jesus Cristo nasceu exatamente quando ele tinha que nascer. Você nasceu exatamente no tempo que você tinha para nascer. A sua vida foi gerada dentro do momento certo, para que você possa ser tanto um vaso de honra como um vaso de desonra na casa do Senhor. Eu espero que você seja um vaso de honra. E aí você tem que lembrar do período gestacional, mas você tem que lembrar também que você foi gerado dentro do período espiritual do Senhor. Você está morando, você vive exatamente aquilo que Deus quer que você viva neste momento. E não é a questão de você abaixar a cabeça e não receber, não querer mudança, não é isso. Eu tenho ouvido a minha esposa falar algumas vezes essa frase: você precisa se movimentar. Se movimenta. Não fica parado. Usa o sofá para descansar, tal, mas não fica o tempo inteiro. Se movimenta. Você precisa fazer coisas. Deus, ele quer que você faça coisas. Primeira observação, estando eles ali. A segunda observação, com 2 observações nele, completaram-se os dias. E terceiro, seu filho primogênito. E aí nós temos os católicos romanos que dizem que Maria, ela era virgem, permaneceu virgem e morreu virgem. Aquelas crianças que são denominadas como seus irmãos são primos, mas na verdade as escrituras falam que Jesus foi o seu filho primogênito, diferente do que Jesus diz, que Jesus para ele, para Deus Pai, é o filho unigênito. É um filho só que Deus tem. Você não é filho de Deus, você é adotado da família de Deus. Você é feito filho, é diferente. Você não tem essência divina em você. A essência que Cristo tem. E Maria gera o primogênito. Maria deu à luz e ela continuou depois a gerar filhos. Os próprios nomes dos irmãos de Jesus são mencionados no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ela não teve um só não, teve 1, 2, 3, 4 e deve ter tido irmãs e outras pessoas. Muitas crianças. Quarto, ela o enfaixou em tiras de pano. Quantas coisas no versículo só, não é mesmo? E ela o enfaixou em tiras de pano, era um procedimento. Não havia fraldas Pampers, não havia fraldas da Mônica, então se envolvia a criança em panos até para o aquecimento. Era um local ali onde ele foi dado à luz, num lugar meio aberto, então havia o vento e tudo mais, ela tinha que proteger a criança. O nascimento do Filho de Deus é descrito com muita simplicidade. Maria o enfaixou com longas faixas que seriam passadas muitas vezes ao redor da criança. A própria Maria enfaixou a criança, quer dizer que só estava José e Maria. E José provavelmente não sabia como fazer aquilo. Talvez fosse um ofício das mulheres. E ela estava ali solitária. Não havia nenhum tipo de assessoria. A quinta observação dentro desse versículo é: o deitou numa manjedoura.
Que ele foi deitado numa manjedoura tem sido o entendimento de Jesus ter nascido num estábulo. Muitas pessoas pensam que Jesus nasceu num estábulo. Mas também é possível que o nascimento de Jesus tenha ocorrido dentro de casa. Porque às vezes as pessoas que eram mais humildes, elas não tinham onde colocar os seus animais, elas colocavam os animais dentro de casa. Então poderia haver? Poderia. São suposições. Nós não sabemos e nem vamos saber as condições que de fato ocorreram. Mas ali nós podemos observar dois elementos: pobreza e rejeição. Em especial a rejeição. João capítulo 1, verso 10 e 11 diz: o verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O sexto, não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria é lugar esse que representa o mundo e a rejeição do mundo em relação ao Messias desde o início. A hospedaria aí simboliza o mundo. Aquele lugar que deveria receber o Messias, mas o rejeita. Não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro, mas porque estava tudo cheio. Assim também há corações que nunca recebem a Cristo, simplesmente porque esses corações já estão tão ocupados por pensamentos por riquezas, honras, prestígio, prazeres, negócios, que não tem lugar para Jesus. Quantas vezes você se ocupa de tantas coisas ao invés de investir tempo na sua vida eterna? Aquele hospedeiro, ele estava preocupado em recolher e ganhar dinheiro. Talvez se ele tivesse com o coração um pouco mais aberto, ele tivesse olhado para aquela mulher grávida e pudesse ter, como os discípulos de Emaús, tivesse tido seu coração aquecido e pudesse ter sido abençoado por ser aquele que abriu as portas para o Messias. As pessoas não têm lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre sua vontade, nem desejo de deixar seu caminho para fazer o que lhe agrada. Nós falamos há um tempo atrás sobre o jovem rico, que quando ele chega para Jesus, ele se apresenta a Jesus nos 10 mandamentos, na parte dominical. E aí quando Jesus o confronta, vende tudo, ele fala: não, eu tenho muito dinheiro. Esse Messias, ele tem que ficar em segundo plano. O que aquele dono de hospedaria, ou os donos de hospedaria fizeram foi colocar os recursos financeiros na frente. O fato de que não houvesse lugar na hospedaria é um símbolo do que ia acontecer para Jesus. Jesus não tem lugar nesse mundo. Quando Pilatos o interroga no final da sua vida, ele fala: eu não sou eu, você é rei? Eu sou, mas eu não sou desse mundo. Se eu fosse rei nesse mundo, os meus súditos nunca iam permitir que você estivesse fazendo isso comigo. O único lugar de Jesus Cristo não é na hospedaria. O único local que aqueles homens do mundo querem Jesus Cristo é na cruz. Por certo, quando Jesus crescesse, conforme Isaías 53, ele iria ser um varão de dores, familiarizado com o que é aflição, com o que é padecer. Agonias indescritíveis iriam ser o seu presente. Por isso que, quando você olha para a sua vida e você acha ela pesada demais, você tem que lembrar que quem é o seu Senhor. Se o seu Senhor é o mundo, você realmente não tem que padecer dores e dificuldades. Lute contra isso. Mas se você é discípulo de Cristo, você tem que entender que a porção do teu sofrimento, a porção da sua cruz, você vai ter que carregar. Apesar da rejeição dos homens, muitas vezes ao longo do seu ministério, ele ouvia uma outra voz. Enquanto uns diziam: mata, vamos prender, vamos calar, havia uma outra voz que também ecoava: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ser aceito por homens ou ser aceito por Deus? Qual é a sua meta para 2021? Você quer ser mais rico? Quer ter mais dinheiro? Ter mais saúde? Ter mais paz?
ou você quer mais Jesus? Sempre que possível, tem os dois. Mas se você tivesse que abrir mão de alguma coisa, você abre mão do que você tem ou do seu Deus? Os dois últimos versículos, os três últimos versículos que nós vamos meditar, tem Lucas capítulo 2, verso 8 em diante, que diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 13: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória, glória a Deus nas alturas. E aqueles anjos, eles devem ter tomado um susto. Imagina o susto. Naquela noite escura, aqueles anjos, eles pulam, aparecem, puf! Foi o que aconteceu. É algo maravilhoso que a história nos conte. Que o primeiro anúncio de Jesus não foi para os ricos. Os reis magos receberam a notícia, mas não foram os primeiros a verem Jesus. Não foram os primeiros convidados. Os primeiros convidados ao anúncio de Jesus foram os pastores. Homens que eram desprezados pelos religiosos dos seus dias. Eles eram desprezados porque eles não podiam cumprir em detalhes a lei cerimonial. O trabalho deles não permitia. Eles não podiam observar todo aquele negócio de lava a mão aqui, faz isso, norma, regulamentação, porque eles passavam o dia deles junto com os animais, com os cordeiros. O cuidado dos seus rebanhos os absorvia. E os religiosos consideravam como pessoas inferiores. Isso acontece muito com os pastores de hoje, pastores humanos, em que as pessoas não dão tanto valor. Mas a função do pastor é realmente ela se desgastar em relação às suas ovelhas. Logo antes do culto, o Felipe mandou uma mensagem que queria conversar comigo. E eu falei assim: se quiser ligar, pode ligar. Ele falou: não, mãe, eu ligo porque o senhor pode ficar muito cansado. Eu sempre brinco com eles. E eu falo assim: não, minha função é me doar. Hoje pela manhã eu estava conversando com a Jenny, não hoje pela manhã, conversava hoje à tarde com ela. Como eu senti falta hoje pela manhã da escola dominical, coisa estranha. Parece que ficou faltando alguma coisa. Como quando você acorda, você não escova dente, você fica com a boca, aquele gosto de cabo de guarda-chuva. Sei lá, um negócio estranho. Entendeu? Não estranho. Aqueles homens eram considerados pessoas inferiores, porque eles se dedicavam ao cuidado do rebanho. A mensagem de Deus chegou primeiro a esses homens simples do campo. Mas aqueles não eram pastores comuns. E isso é legal. Eles não eram pastores comuns, eles eram pastores especiais. Pastor, o que tinha de especial nesse grupo de pastores em especial? Especial em especial. Todos os dias do templo, pela manhã e à tarde, se oferecia um cordeiro. E o cordeiro ele tinha que ser macho, de 1 ano, sem nenhum tipo de defeito, nenhuma mácula, nada. Tinha que ser perfeito. E aquele animal ele era levado para o templo pela manhã, matava ele, fazia o sacrifício, a cerimônia. Quando era no final, no meio da tarde, coincidentemente no horário que Cristo falou está consumado, lá no templo estava sendo o quê? O sacrifício do cordeiro. Para se assegurar de que o provisionamento desses cordeiros, desse jeito, desta forma, não falhasse, o que as autoridades do templo fizeram? Criaram seus próprios rebanhos e colocaram pastores para pastorear esses rebanhos perto de Belém. Quem eram esses pastores especiais? Eram os pastores que cuidavam do rebanho do templo, que geravam todos os cordeiros que iriam ser o quê? Sacrificados na manhã e à tarde. É belo pensar que os pastores que cuidavam dos rebanhos do templo foram os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que se entregou para ser tirado o pecado do mundo. Eles foram lá também.
pastorear a figura de Jesus Cristo. Outra linda observação é que quando um menino nascia, as pessoas elas se reuniam, os músicos se reuniam para cantar uma música saudando a chegada daquele menino no mundo. Mas Maria e José e Jesus estavam na estrebaria, estavam lá no lugar humilde. Não tinha músicos para cantar. Não haviam hinos para serem executados. Mas maravilhoso é pensar que os coros celestiais substituíram os músicos terrestres, que os anjos cantaram para Jesus canções que teriam sido impossível entoar por bocas humanas. Não haviam homens cantando o nascimento de Jesus, mas no verso 14, os anjos, a milícia celestial cantava: glória a Deus nas alturas. Eu fico arrepiado com essas coisas, sabe? É muito legal. Todo esse relato deve nos fazer pensar: poxa, mas ele era o Messias, ele era o rei. Ele não deveria ter nascido de uma maneira tão simples. Talvez ele deveria ter nascido num palácio, talvez ele deveria ter nascido numa mansão. Por que Jesus teve que nascer num estábulo? Dou um exemplo humano para você. Havia um rei europeu, século XIV, XV, que vira e mexe ele sumia. As pessoas procuravam o rei na sala do trono. Cadê o rei? Não está. Vamos no quarto do rei. O rei não está. Aonde está o rei? Cadê o rei? Daqui a pouco o rei chegava com as roupas meio velhas, gastas, meio sujo. Quem é você? Eu sou o rei. E aqueles homens reconheciam a voz daquele rei e falavam: meu rei, de novo você saiu sem uma escolta, é perigoso. E ele falava: como que eu vou governar o meu povo se eu não sei como eles vivem? Jesus Cristo ele fez a mesma coisa. Ou melhor, o rei fez a mesma coisa que Jesus. Isaías capítulo 53, versos 3, 4 e 5 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por que Jesus teve que passar tudo isso? Para que você, quando estivesse passando as suas lutas aqui na terra, que eu sei que você passa, você pudesse olhar para ele e falar assim: ele também sofreu. Ele não tinha onde recostar a cabeça, ele não tinha recursos. Ele era odiado, ele era rejeitado, ele foi escarnecido. Então, se você sentia um sentimento de depressão, de tristeza, ele também sentiu. Ele, da mesma forma que o rei europeu que eu citei para vocês, ele fez tudo isso para mostrar para você que é possível. É um grande pensamento da fé cristã, saber que temos um Deus que conhece a nossa vida porque ele também a viveu. E não pediu vantagens especiais sobre os outros homens. Ele podia, mas ele não fez. Ele podia falar assim: eu sou o rei. Ou ele podia fazer um sinal e aquela hospedaria ser criada naquele momento, mas ele não faz isso. Quando ele está perante Pilatos, ele olha e fala: você não pensa que eu não posso rogar a meu pai? E ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Ele podia fazer tantas coisas e não fez, por obediência a Deus e por amor a você. O anjo primeiramente restabelece a confiança dos seus ouvintes. Aqueles homens ficaram assustados. Então ele passa a explicar que o que ele estava trazendo eram boas novas. A notícia do Salvador haveria de significar muita coisa aos homens, em todas as terras, mas veio em primeiro lugar ao povo mais humilde de Deus. O Salvador é chamado Cristo, o Senhor. Ele não seria simplesmente um ungido, um Messias, um Cristo,
mas ele era o Messias, Amém. o ungido, o Cristo. É este Cristo que o anjo anunciou para Maria. Este é o Messias que o anjo anunciou para aqueles pastores. E é este o Messias que eu falo para você. Amém. É este que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. É este que representa o Natal. E hoje ele mora dentro do seu coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido e amado, nós te agradecemos porque o Senhor deixou o seu trono de graça, o seu trono de glória, o seu trono de majestade para viver entre nós. Amém. Nós agradecemos a Ti, Pai, pelo privilégio de termos sido escolhidos, predestinados à salvação desde antes da fundação do mundo. E dentro do nosso temporal nós podermos, Pai, dizer sim. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai, que nós possamos reconhecer a importância do Natal, não como uma época de ho, 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 nem de encher a pança, mas uma época de nós glorificarmos aquele Messias que veio e voltará. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por este dia, agradecemos pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Quero abençoar a vida dos Teus filhos e filhas, pedindo a Ti que o Senhor seja com eles, Pai, seja conosco, que o Senhor nos abençoe e nos conceda graça nesta semana, neste fim de ano, Pai. Que o Senhor possa, Pai, que nos guardar, nos trazer saúde, nos proteger, Pai, desse vírus, nos dar sabedoria e entendimento. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, com certeza, se Deus assim o permitir, melhor, se Deus assim o permitir, com certeza eu estarei ligando para você na véspera do Ano Novo para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.